Depois do nosso rápido intervalo, estamos de volta com o nosso Brasil Urgente. E olha só, imagens mostram a ação de um casal de gaturebas. Eles em ação deitando o cabelo. Você está vendo essas imagens aí? Vamos saber detalhes deste caso com o Eloy Oliveira, que está com a sua indumentária de Zé Gotinha, porque chove em Belo Horizonte. Olá, Eloy, o rei do link. Boa tarde. Boa tarde, uma tarde molhada pra você, viu, Amaro? Aliás, eu já tô com meu kit enchente aqui, viu, Amaro? Sim. Já tá com botinha? Tô com meu kit. Já peguei a botinha, já tô com o barquinho aqui pronto para uma enchente, porque a chuva, se descer tudo que tá prevendo aqui, tá ameaçando, Belo Horizonte pode ter problemas, mas vamos torcer para que não. Mas vamos falar aí desse casal de gaturebas, Samaro, que aplicou um golpe aí, achava que estava tudo bem, mas foram presos aí pela polícia. Esse casal que aparece nas imagens aí foi até uma agência da Caixa Econômica Federal e lá pediu um empréstimo para comprar material de construção, né? A Caixa tem um programa específico para quem quer construir e deram documentos falsos, mas esses documentos eram de um idoso. E esse idoso percebeu, eles pegaram o dinheiro, foram embora para casa, mas o idoso percebeu a movimentação financeira na conta e avisou o banco, que por sua vez avisou a polícia. A polícia fez o rastreamento, localizou o casal, que foi preso em casa. Eles negaram, viu? O casal aí, esse rapaz aí de 38 anos e a moça de 25, eles negaram que estivessem aplicando golpes. Mas a polícia encontrou indícios do golpe aí, como os documentos do idoso que foram usados nessa farsa aplicada aí numa agência da Caixa Econômica Federal. Foram os dois em cana e agora o banco vai ter que ressarcir esse idoso aí que teve 17 mil reais retirados da conta indevidamente, Amaro. É importante e serve de alerta para você que tem idoso em casa, né? Aqui, verifique a conta do seu pai de vez em quando, que numa dessa aí, ou até mesmo ele, seu pai e sua mãe, numa dessa, podem ter vagabundos, gaturebas e golpistas deitando o cabelo com documentos falsos ou até mesmo com senha ou cartão do teu pai num roubo, no momento de esquecimento do idoso. Fique atento e procure a polícia rapidamente e também o banco onde você tem conta corrente. Obrigado, Eloy. Daqui a pouquinho você volta com outras informações se não desabar o céu em Belo Horizonte. Olha só, daqui a pouquinho você vai ver uma crueldade tremenda, bicho. Graças a Deus que o caboclo tá preso. O padrasto acusado de matar o próprio enteado, uma criança de apenas 2 aninhos. Isso aconteceu há alguns meses. O cara se pirulitou, mas a polícia conseguiu pegar o caboclo. A mãe sumiu de casa também e o suspeito desapareceu. Quando voltou, a mãe deixou o neném com o suspeito. Quando ela voltou, o neném apareceu morto. De acordo com a polícia, o menino foi espancado. E segundo exames feitos da criança, ela ainda foi vítima de abuso sexual. Daqui a pouquinho você vai ver essa reportagem completa. Tá vendo aí o rapaz ministrando? O rapaz como pastor, trabalhando como pastor, falando a palavra de Deus. E acontece isso. E por que o cara sumiu? Por que no momento em que deixou a criança no hospital não ficou ao lado da criança? Deixou a criança lá e se pirulitou. Maus tratos e abuso sexual. O cara foi preso. Você vai ver daqui a pouquinho no nosso Brasil, gente. Mas agora eu tenho um recado para você. Você de casa ligado no nosso programa. O recado da Você Implantes. Dá só uma olhada. Chegou a hora de você lembrar que a saúde começa pela boca. Por isso, você precisa conhecer os profissionais da rede de clínicas da Você Implantes, porque são profissionais sérios, qualificados, os tratamentos são personalizados e o principal, material de alta qualidade para diminuir o tempo do seu tratamento e garantir para você sorriso e mastigação perfeitos. Então, para você que usa dentadura, a carga imediata com 5 pinos vai deixar a dentadura totalmente fixa. Já para o paciente mais idoso, somente com 2 pinos eu faço a Overdenture, que é uma dentadura de encaixe, pronto. Devolvo para você sua autoestima e o principal, que é a sua qualidade de vida. Só que esse primeiro passo só depende de você, então corre pro telefone, liga agora, aproveita que é um convite para você e para toda a sua família. Eu tenho certeza que eu só vou dar motivos para você sorrir. Então não perca tempo, ligue e agende uma avaliação 3003-2216, 3003-2216. Você Implantes, aqui você pode sorrir. Voltamos ao noticiário para falar de um crime covarde. Está na cadeia o homem acusado de matar um enteado de apenas 2 aninhos.
um menino foi morto por espancamento. E a polícia diz que também foi vítima de abuso sexual. Acompanhe essa história agora, enche a tela. Raino Enio Campidelis Correia, de 24 anos, foi preso na casa dele. Ao ser abordado, ele deu nome falso para a polícia. Não teve resistência, embora ele deu o nome errado, tentando se furtar. O irmão falou que ele não estava em casa, mas a gente já tinha uma informação boa de que naquele dia ele estaria em casa e encontramos ele. Com a prisão de Raino Enio, o inquérito da morte de Caio Lucas Garcia Negres, de apenas 2 anos, deve ser encerrado na próxima semana. O menino morava nessa casa, no bairro Parque das Águas, e morreu no dia 25 de novembro do ano passado. A mãe de Caio, Miriam Fortunato Garcia Negre, saiu e deixou a criança aos cuidados do marido dela. E quando retornou, encontrou o menino morto. A delegada disse que o laudo do Instituto Médico Legal apontou espancamento e que a causa da morte de Caio foi o rompimento do baço. Em depoimento, o padrasto negou qualquer agressão à criança. A gente não sabe assim o quanto ele bateu nela, se foi um golpe só, se foi, embora ela tinha lesões na cabeça, ela tinha lesões no corpo e esse rompimento, né, desse órgão interno, provavelmente ela passou mesmo por um espancamento um pouco maior do que um golpe só. Além das agressões físicas, o laudo apontou também abuso sexual. Raino Enio, que já foi usuário de droga e que agora é missionário, negou mais essa acusação. Embora esses hematomas dela indicam uma proximidade com o dia da morte, então foi no mesmo dia, provavelmente tudo na mesma hora, o abuso sexual apresenta-se mais antigo, então essa criança já vinha sofrendo abuso sexual. E o impressionante é que eu lembro a época quando aconteceu esse caso com a criança. Esse cidadão, aconteceu da criança se machucar, ser espancada, ele levou para o hospital e sumiu, cara. O cara desapareceu. Você viu o que a Juliana falou pra gente? Você viu a reportagem? Ele pegou a criança, estava tomando conta da criança, a mãe deixou ele com a criança e depois a criança parece morta. E aí depois, pelos exames da polícia, ela também foi abusada. O cara desapareceu, deu outro nome, foi usuário de droga e tudo, já estava regenerado, era missionário. Como é que uma igreja põe um cara desse ainda para ser missionário, bicho? Como é que para ser pastor? É por isso que muitos dizem que o capeta e o demônio sabem mais da Bíblia do que muito religioso, pô. O demônio sabe disso. Olha só o que o cara faz, cara. O cara pega uma criança, espanca até a morte, deixa a criança no hospital, desaparece, volta 3 meses depois com um nome falso, em casa, numa boa, a polícia vai e grampeia e ele fala que não sabe de nada, que não aconteceu nada. É impressionante, bicho. E aí vem o laudo da polícia que teve ainda um abuso da criança de 2 aninhos, o enteado dele. É brincadeira. Eu quero você telespectador do Brasil, gente, eu quero a sua opinião, você aí de casa. Através do nosso torpedinho, do nosso SMS, você vai falar pra gente aqui qual é a punição por um cara desse. O que merece um cara desse? Pra mim é apodrecer na cadeia, mas pra você, olha, a sua mensagem vai passar aqui, ó, embaixo da telinha. Então, mande a sua mensagem pra gente pelo torpedinho, você escreve MG, a sua mensagem. O que um caboclo desse merece? Hein? Merece apodrecer na cadeia? Merece o quê, na sua opinião? 72250. O custo de 31 centavos mais impostos. Eu conto com a sua participação aqui no nosso Brasil Urgente. E olha só, 2 menores foram apreendidos após assaltar um bar no bairro Eldorado, em Contagem, aqui na região metropolitana. Com eles, a polícia encontrou um berro 38, um 38 bonito, rapaz. Veja só, enche a tela. O assalto aconteceu no bairro Eldorado, aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. 2 menores armados chegaram no bar e anunciaram o assalto. O comerciante estava atendendo uma cliente quando foi surpreendida pelos menores. Assim que foi agredido, os autores levaram o carro dele. Mesmo machucado, ele ainda conseguiu visualizar a direção de fuga dos autores. Foi um momento muito difícil que você passou lá. Nossa, foi horrível. É o pavor total pra gente ficar trabalhando honestamente, o cara vem chega para assaltar a gente. Foi questão de segundo, que eu não estava nem esperando eles pegarem, estava chovendo, né? Eles pegaram, chegaram e me abordaram. Me jogou no chão, me chutando, me agredindo, entendeu? Aí eu peguei e fui obrigado a pegar e entregar tudo para ele. Após um intenso rastreamento, os policiais militares localizaram os menores, que foram encaminhados para o hospital de Contagem para serem medicados. Com os adolescentes, foram encontrados uma arma calibre 38, uma faca de açougueiro, 3 celulares,
dinheiro e munição. Segundo a polícia, no momento em que viram as viaturas, eles entraram em um posto de combustíveis, fingindo que iriam abastecer o veículo. Ao perceber que seriam abordados pela polícia militar, eles fingiram que iriam abastecer o veículo. Quando adentraram ao posto, eles foram abordados. Constatado com eles o revólver 38 usado no assalto e mais alguns materiais, tais como uma faca de açougueiro, 3 aparelhos de celular, inclusive roubado das vítimas. Viu só, numa questão de segundos, os caras chegaram com chuva, renderam o cara neste Fiat Siena, pegaram ele, jogaram no chão, começaram a dar chute e levaram o carro, bicho. Impressionante. Quando a polícia já estava em cima dos caras, pra cima dos caras, o que eles fizeram? Entraram num posto de combustíveis, mas não teve jeito. A polícia conseguiu prender os caras, ainda bem. Aprender, né? Porque são menores. Agora é brincadeira. Você vê que bandido, ele dá o pinote, ele vai pra cima de você no momento em que você menos espera. Quem imaginaria o cara trabalhando na chuva, que os caras iam encostar e levar o carro dele? Ninguém imagina. E ainda por cima agredir, meter a porrada, chute e os cambal pra cima de um cidadão. Você vai ver agora os momentos de pânico que passaram os funcionários de uma padaria aqui em BH. O local foi vítima dos criminosos 2 vezes, em menos de 24 horas. Em uma das ações, o criminoso foi tão rápido, mas tão rápido, que nenhuma cliente que estava no estabelecimento, estava ao lado do roubo, percebeu o que estava rolando. Confira, enche a tela. As câmeras de circuito interno flagraram a ação dos bandidos no último final de semana. O primeiro assalto aconteceu no sábado à noite. Os suspeitos chegam a pé. O homem de blusa de frio verde está com uma faca. Ele pega o dinheiro do caixa, enquanto o outro recolhe maços de cigarro. Cerca de 1 minuto depois, os dois deixam o local tranquilamente. Os 2 homens que aparecem nas imagens foram identificados e presos horas depois de assaltarem um outro estabelecimento comercial no bairro vizinho. E menos de 24 horas depois, a padaria voltou a ser alvo dos bandidos. O suspeito está em uma moto preta. Passa, observa e volta. O rapaz mostra a arma que está na cintura para a funcionária e anuncia o assalto. Ele leva todo o dinheiro do caixa e foge na contramão. A ação foi tão rápida que a cliente não percebeu que a padaria estava sendo assaltada. O proprietário do local conta que esta é a 7ª vez que a padaria é assaltada. Para tentar inibir os assaltos, ele pretende contratar seguranças. Contratar aí 2 seguranças, um para o turno da manhã e um para o turno da tarde, até para dar segurança mesmo para os nossos funcionários, já que a parte policial está ficando muito escassa aqui no bairro. E se o problema continuar com tanta insegurança, ele pensa até em fechar o comércio. É muito difícil, a criminalidade está tomando conta do bairro. Então, se não haver mais policiamento, ninguém vai aguentar ficar com as portas abertas. O comércio popular, gente, comércio popular é vulnerável demais, cara. Por mais que a gente tenha a polícia pra cima e pra baixo, não dá pra segurar as ondas de tanto bandido que tá na rua. Você tá vendo imagens aí da movimentação dos gaturebas? Olha só, o cara botando dinheiro dentro do casaco e com uma faca na mão. Ele chegou com a faca na mão, amedrontando a menina do caixa, pegando dinheiro. Depois sai tranquilamente, leva uma cara de pau. Aí se tem um segurança ali, mete bola nas costas de um cão desse aí, manda pro inferno, o cara ainda é culpado ainda. Você tá vendo o outro momento de outra ação do criminoso, que o cara vai com um capacete para ninguém ver a lata dele e ao lado desta senhora, você vê uma senhora ali do lado, que ela vê que tava rolando tudo isso, vai baixar a cabeça no momento, chorando pelo que aconteceu, bicho. É impressionante. Olha só, a Caixa chorando. Olha lá, e a Caixa falando com essa senhora que ela nem percebeu. Ó, eu acabei de ser assaltada. É assim, cara. Os caras agem como caixa rápido. Por isso que eu falo que a polícia daqui de Minas é bicho solto. Mas não dá pra segurar tanto bandido assim, cara. Você tá vendo com essas imagens do vídeo de monitoramento? A gente precisa com essas imagens que você aí de casa consiga visualizar um cara desse e ligar, quem sabe, pro 181 ou pro 190 pra dizer aonde que esses caras atuam, aonde que esses caras estão nessa imagem aí do primeiro assáltico. O cara chega com a faca, lá com um capote, numa boa chega lá com a faca e leva o dinheiro da Caixa. No outro momento, um cara com um capacete,
pra ninguém ver a lata dele, chega, intimida a mulher, leva o dinheiro e ainda por cima acontece isso de levar rapidamente o dinheiro embora. O Eloy está comigo, acompanha essas imagens também. O Eloy, no dia a dia, vê essa confusão tremenda que acontece no comércio popular, os assaltos que acontecem. É impressionante, não é mesmo, Eloy? Coisas que acontecem aí no nosso comércio popular, os caixas vulneráveis e os bandidos deitando o cabelo. Sempre. Inclusive a gente vê não só padarias, como o comércio de modo geral, farmácias, postos de combustíveis, que ficam reféns, são trabalhadores, né, Amaro? Que ficam reféns na mão de vagabundo. Essa é a palavra, porque o sujeito que tem a coragem de pegar, pôr uma arma, intimidar um trabalhador que está lá fazendo o serviço dele, para roubar, às vezes, 50, 100 reais que seja, porque normalmente os caixas não têm mais que isso, já inclusive até pensando para evitar assaltos, os caixas, as padarias, os comércios já deixam uma quantidade mínima, suficiente apenas para o troco, para evitar essa ação, e ainda assim esses marginais agem livremente. Portanto, a gente faz esse apelo, que reforça esse apelo que você fez, né? Quem tiver informações aí, ligue para o número 181, não precisa se identificar, para ajudar a colocar na cadeia, pelo menos por um tempo, né, Amaro? Porque a gente sabe que a lei nesse país é fraca mesmo, então os caras não ficam muito tempo, mas pelo menos por um tempo, para dar sossego para os comerciantes, né, Amaro? Porque é osso. Você viu aí que em 24 horas os caras foram 2 vezes na padaria. Obrigado, Eloy. Daqui a pouquinho ele volta com outras informações e volta batendo bola com a gente aqui no Brasil, gente. Com exclusividade, os repórteres do nosso telejornal tiveram acesso a imagens que mostram uma falsa faxineira em ação. Ela aproveita a entrada de um morador para invadir o prédio com maior tranquilidade. A câmera do elevador também flagrou aí a larápia. E ela é bem cara de pau. Passou de porta em porta até encontrar uma aberta. No que encontrou, no descuido de um morador, entrou dentro do apartamento. Em 5 minutos, ela levou notebook, dinheiro e vários objetos de valor do apartamento. Os moradores ficaram espantados com a ação da criminosa. Você que está chegando agora, acompanhando agora o nosso Brasil, gente, te segura que daqui a pouquinho eu trago os detalhes para você. E agora é a cara de pau de um adolescente. Ele entrou em uma casa, pegou a chave e o capacete de uma moto e saiu com a motocicleta. E detalhe, todos os moradores da residência estavam acordados e ninguém viu nada. É mole ou que é mais? O cara entra, consegue levar o pertence da pessoa e ninguém acordou, ninguém viu nada. Veja só, enche a tela. Olha, essa motocicleta, uma Titan 150 cilindradas, foi furtada. Isso mesmo, ela estava dentro da residência, alguém entrou dentro da casa, conseguiu pegar as chaves da moto, furtou a moto e, ó, deu no pé. Só que a Polícia Militar, antes mesmo de receber a queixa do furto dessa motocicleta, abordou um rapazinho no bairro Lagoinha. Rapazinho esse de 15 anos de idade. A gente viu ele com essa suspeição e parou ele. E ele não apresentou documentação, não falava coisa com coisa. A gente começou a investigar ele. E constatamos aí que era furtada, né? Como que a Polícia Militar, na hora da abordagem, identificou que a moto era produto de crime, visto que ainda nem estava na rede isso, a informação? Pelas contradições, né? Ele contava umas histórias que não tinha fundamento e a gente começou a averiguar as informações dele. E eram todas mentira, né? Nada que ele falava batia. Eu vou conversar com a dona da motocicleta para você de casa ver a ousadia de quem furtou essa moto. Como que essa pessoa entrou na sua casa? A gente estava todo mundo deitado no meu quarto, assistindo televisão. A moto estava na garagem, o portão estava escorado. Ele entrou dentro da cozinha, a gente não viu, não percebeu. Ele pegou a chave, o capacete e furtou a moto. A gente percebeu porque meu irmão veio e falou que o portão estava aberto, estava tudo aberto. Aí que a gente foi ver que a moto tinha sido furtada. E a surpresa aí, antes mesmo do crime ser anunciado aí para os outros policiais militares, a moto já estava recuperada. Muito bom saber, né? Bom, tá aqui o menor de idade, adolescente de 15 anos, vou conversar com ele. Foi você que furtou essa moto, filho? Como eu já falei, eu não sei de nada. Você tava na moto por quê, então? Vai, porque o cara me emprestou, ué. Quem é que é esse cara? Não sei, já falei que eu não sei, ué. A pessoa chega que você não conhece, te presta uma moto? Não, o cara desceu da moto, chegou conversando com nós lá, falou que era pra me dar uma voltinha, eu vou bom demais pegar a moto, sair andando aí. Não trouxa aí, sem documento, sem documento meu, sem documento da moto, sem saber que a moto é furtada, sem saber de nada.
Aí Você conhecia ele? Me abordou lá na Lagoinha lá e mostrou que a moto era roubada e levou até lá na minha casa. Não foi você que entrou na casa da mulher, que furtou? Eu sei, tá doido? Nem sei de nada, hein? É muita inocência assim, pegar uma moto de quem você nem conhece, o cara que chega, fala assim, dá uma voltinha? Não. Foi na hora mesmo ali, o cara chegou, deixa eu dar uma volta então. Conversando com nós lá de boa lá e falou, pode dar uma volta aí de boa se quiser. Sargento, e esse adolescente, ele já é conhecido, já tem antecedentes criminais? Tem antecedentes criminais, já por tráfico de drogas, umas 2 prisões dele por tráfico de droga. Aí tu vê, o de menor chega e invade a casa, com todo mundo dormindo, consegue pegar a chave da moto e se pirulita. Aí o que acontece? Quando a polícia prende o cara, o moleque apreende o moleque, o de menor chega e fala, não, eu não fiz nada. É um cidadão que tá trocando ideia conosco na rua, e aí ele falou assim, pode pilotar a moto. Aí você sabe que é o cara? Não conheço. Ah, então tá bom, de menor. Se o caboclo que você não conhece fala assim, me dá o brioco, aí você dá o brioco pra ele também? Ah, vai te catar, bicho. Ah, vai pro inferno, pô. Olha só, um ônibus escolar foi completamente destruído pelo fogo no bairro Vista Alegre, na região oeste de Belo Horizonte. A polícia desconfia que esse ato possa ser um ato criminoso. Veja só a reportagem, enche a tela. O fogo destruiu completamente o ônibus escolar que estava estacionado na rua Virgem da Lapa, no bairro Vista Alegre. As chamas atingiram mais de 5 metros de altura e destruíram as linhas de telefone da rua. Nossa, foi um barulho muito estrondo. Minha avó acordou, assustada, eu falei assim que parecia que era uma chuva. Se fosse por mim, eu estaria dormindo ainda. Mas minha avó foi aqui fora, a gente ajudou, a gente viu o fogo imenso, comeu o fio inteiro. A água, o óleo do ônibus escorreu pela rua, estava fervendo. Algumas pessoas queimaram o pé sem querer. Testemunhas contaram à polícia que o fogo começou de madrugada e teria sido criminoso. Essa moradora afirma que viu um homem com um galão com material inflamável nas mãos. Eu estava na rua, um homem todo de preto, com um galão grande. Eu perguntei ele o que era, ele falou que era gasolina, só que eu não vi o rosto dele, ele não deixou eu olhar para ele. O dono do veículo disse que costumava parar o ônibus no local há pelo menos 4 anos e nunca teve reclamações. O resultado da perícia deve sair em 30 dias. Aí eu te pergunto, o que leva um caboclo na noite, madrugada, e com um galão de gasolina, querosene, escambau, álcool, jogar no ônibus e tacar fogo no ônibus? Você vê que o cidadão ali, que é o proprietário do ônibus, para o ônibus ali há muito tempo, há 4 anos, e não tinha problema com ninguém, pô. Aí o cara, no bel prazer, fica revoltado, pé da vida, não sei com quem, e taca fogo. Por que não taca fogo no pintinho amarelinho dele ou não taca fogo na cama da mãe ou na cama da nega véia? Não, tacou fogo num ônibus de um trabalhador que estava na frente da porta dessa comunidade. É brincadeira? Agora você vai ver o flagrante dos repórteres do Brasil, gente. Acompanhe comigo imagens e a reportagem. Olha só, nossa equipe seguia para a ocorrência quando deu de cara com esta cena que você vai ver. Ó, um carro começa a pegar fogo do nada. Veja só a reportagem, enche a tela. Olha a situação hilária que a nossa equipe de jornalismo flagra aqui na Avenida João Pessoa. Veja só, esse carro pegando fogo, em chamas, é isso mesmo. Pessoas estão ali na esquina, inclusive a gente até escuta, parece que o motor está tentando até dar partida. A buzina também estava tocando agora há pouco. Não sabemos aí quais são as causas que levaram esse carro aí a se incendiar, mas olha só, as chamas estão tomando conta de todo o veículo, a lataria está ficando toda chamuscada. Os militares do Corpo de Bombeiros estão chegando aqui no local. Tenho muito o que fazer, a não ser conter o incêndio. A gente não sabe se o incêndio foi criminoso, se foi uma pane elétrica. O dono do veículo também não se encontra aqui próximo ao local. Então o que a gente pôde fazer foi apagar o incêndio da melhor forma possível. Bom, tá aí, trabalho concluído dos militares do Corpo de Bombeiros. Tá aí o Corcelzinho 2 aqui, ó, Corcelzinho 2, pelo menos o nome ficou aqui, ó. Olha lá as bolhas, ó. Isso daqui é o calor do fogo. Placa do Prata, GUQ 2909, aqui dentro do veículo, totalmente destruído. As chamas são rápidas, se propagam muito rápido, então tá aí dentro aí, ó. Ficou apenas a armação de ferro aí dos bancos, o estofado, painel completamente destruído. Pessoas que estavam aqui em volta, que viram inclusive o momento que o carro pegou fogo, nos disseram
a nossa equipe de jornalismo que o proprietário do carro que botou fogo no próprio veículo. O trem pegou fogo meio com vontade mesmo. Então você viu a hora que começou a pegar fogo? Eu não vi quem pôs, não. Não sabemos se essa informação que nos foi passada é verdade ou não, mas com toda certeza o carro não pega fogo assim do nada. Simplesmente alguém possivelmente deve ter colocado fogo nesse veículo. Você viu, Corcelzinho 2, bicho, queimando, rapaz. E aí vem a informação para nossa equipe de reportagem, aqui o próprio proprietário tacou fogo no carro. Aí o Lincoln não vale nada lá em cima, lá na Caverna do Dragão, aí falou o seguinte, não, que isso, já não vale nada o carro, aí taca fogo logo. Para com isso, pô. Esse carrinho aí, na cotação, vale 3,5, 5. Se tiver inteiro, para colecionador, 5 pau. Se tiver requenguelo, 3,5. Consegue comprar no paralelo, numa boa, rapaz, com tranquilidade? Pelo menos dá pra andar um pouquinho, pô. Olha, o jornal hoje está pegando fogo, porque nós vamos mostrar agora que a Polícia Federal tacou fogo hoje numa grande quantidade de drogas que foram apreendidas nos últimos 2 anos. São quase 200 quilos de tóxico. Acompanhe a reportagem queimando tudo. Imagina a redondeza, maconheiro sentindo aquele cheiro. Que delícia! Enche a tela! 13 agentes da Polícia Federal fizeram a escolta da carga de 160 quilos de drogas até uma siderúrgica. A maior parte, 136 quilos, é maconha. Do restante, quase 28 são de cocaína e 11,5 quilos de LSD, além de 124 comprimidos de êxtase. Tudo começa com uma investigação preliminar e a partir daí faz a prisão das pessoas e a apreensão da droga. Essa droga, então, ela vai passar para a perícia para ser avaliada e vai sair, então, um laudo definitivo, que é o que vai embasar o crime realmente. E essa droga fica em depósito até que saia a autorização judicial para que ela seja incinerada. Em seguida, a droga foi colocada nessa estrutura e depois uma carga de sucata jogada sobre ela. Daqui, a droga segue para um forno com aço derretido. A temperatura interna é de mais de 1.500 graus. E de acordo com o responsável pela operação, a droga é incinerada em poucos segundos. O material destruído é parte do que foi apreendido pela Polícia Federal em 2011 e 2012. São investigações da região, da circunscrição de Juiz de Fora, que engloba cerca de 140 cidades. A gente tem mais uma quantidade dessa aguardando a autorização judicial. Agora só, o maconheiro, você, maconheiro de plantão, você que gosta de uma chula, você que tá aí assistindo, cheiro não é bom não da maresia aí não, porque os caras jogam metal também no meio. Se bem que quando o cara tá doido, o cara fuma qualquer diabo, manda pra dentro qualquer coisa e tá nem tchum, rapaz. Agora eu vou te falar, hein, mais uma vez, pela 2ª ou 3ª semana consecutiva, a polícia tá prendendo e tá queimando muito tóxico. Vai subir a cotação da maconha. Playboy, filhinho de papai, você aí de casa, abre teu olho, hein? Vai aumentar o preço da chula esse final de semana, hein? Não vai poder fazer a cabeça numa boa, não. Ó só, olha, daqui a um minutinho, aqui no Nosso Brasil, gente, você vai acompanhar a reportagem do dia. É da falsa faxineira em ação, bicho. Ela invadiu um condomínio e fez a limpa no apartamento. Em 1 minuto, eu trago os detalhes pra você aqui no Nosso Brasil, gente. E olha só, eu tenho um recado pra você, preste atenção. Você quer melhorar de vida? Então você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000. Não é, Ricardo? Só o Colchão Oriental J2000 possui benefícios que ajudam a prevenir diversos males. Ele é fabricado em várias camadas que acomodam bem os ombros e os quadris e distribui o peso do corpo sem deixar afundar a linha da cintura, aliviando assim todas as dores nas costas e até mesmo a hérnia de disco. Ele possui também a vibromassagem, uma massagem por vibração altamente relaxante. São sensores eletrônicos instalados dentro do colchão, que através desse controle você aumenta ou diminui a intensidade e o tempo dessa massagem.
Você viu, esse colchão é bom demais, gente. E olha, as 30 primeiras pessoas que ligarem agora, tô esperando a sua ligação, 0800 038 2000 e adquirir o colchão oriental J2000, vão ganhar uma cama box e um edredom. Não perca essa oportunidade. Liga agora, 0800 038 2000. Eu vou repetir, 0800 038 2000. E está na cadeia a mulher grávida de 2 meses que matou o próprio marido. Ela diz que era agredida e que só cometeu o crime porque estava mamada, estava mamadinha da Silva, na mão do palhaço. E tem mais, na delegacia, Andréa Lopes da Mota disse que ainda ama o marido e que agora está arrependida. Agora é fácil falar isso, não é mesmo? Agora o caboclo também foi pra vala. Acompanhe a reportagem, enche a tela. Depois de uma noite de rastreamentos, a Polícia Militar conseguiu prender a suspeita de ter matado o ex-companheiro na noite dessa quarta-feira, aqui na cidade de Araguari. É a Andréa Lopes da Mota, de 32 anos. Ela foi presa em flagrante, uma casa abandonada. O que foi que aconteceu? Por que você decidiu cometer esse crime? Pelo tanto que ele já me agredia, pelas 5 facadas que ele me deu há 9 meses atrás, antes ele do que eu. E você tá grávida? Tô. É dele? Sim. Quantos meses? 2 meses. Mas a gente vivia até bem, porque ele gostava de mim e eu gostava dele. Mas com a consequência das drogas e sempre acabava tendo um pequeno. Ele me agredia muito. Durante os rastreamentos aí, né, pelas várias equipes aí da Polícia Militar, inclusive o policiamento velado aí, né, sendo ela localizada ali na proximidade do bosque. A moto utilizada, né, na fuga dos autores, né, foram localizados na residência do outro autor, que ainda continuamos no rastreamento a fim de localizá-lo. Você acha que matar ele foi a melhor maneira de resolver isso? Não, porque eu amava ele. Você não conseguiu fazer diferente? Como que eu vou te falar? Estava alcoolizado. Se não fosse por isso, jamais faria. Está arrependida? É, lindona, amou e mandou pro inferno, né? Pra tomar Red Bull e criar asa. Olha, atenção, atenção, exclusivo. Uma mulher se passou por faxineira e sem nenhum constrangimento entrou num condomínio. A partir daí foi uma festa, rapaz. Ela fez uma verdadeira limpa. Só que a limpa foi outra. Ela não limpou a casa de ninguém, limpando, deixando brilhando, não. O prédio aonde que ela entrou, roubou um apartamento, levou tudo. Tem um forte esquema de segurança. O Brasil Urgente teve acesso às imagens da câmera de vídeo monitoramento. Acompanhe a gatureba faxineira que entrou no apartamento e fez a limpa. Enche a tela. As imagens mostram toda a ação da mulher. Ela entra junto com o morador. Em seguida, passa pelo hall de entrada do prédio e pega o elevador. Anda pelos corredores, vistoriando as portas e não encontra nenhuma aberta. Pega o elevador novamente, vai para outro andar e faz mais uma vistoria nas fechaduras. Desta vez, consegue entrar num apartamento. Fica lá dentro cerca de 5 minutos. Depois sai com as mãos cheias. Furtou o notebook, câmera digital e 8 relógios de pulso. Os donos do imóvel ficaram indignados com a situação. Ficou um medo, não só para nós, né, que somos moradores do apartamento, mas também para todos do condomínio. Todo mundo ficou assim espantado, porque a gente não imaginava uma pessoa ter tanta frieza e conseguir chegar no ponto que chegou dessa forma. Sentimento assim, inexplicável, você entrar dentro de casa e pensar que teve uma pessoa estranha que entrou lá com maldade, entendeu? O prédio onde isso aconteceu tem sensor de alarme, circuito interno, porteiro. Para entrar, é necessário digitar até uma senha. Aqui, essa mulher só conseguiu entrar no condomínio porque disse para um morador que era faxineira e trabalhava constantemente num dos apartamentos. Vamos tentar fazer com que não aconteça novamente. Tu viu aí a gatureba? Tu viu aí a faxineira que, em vez de chegar num apartamento para limpar, ela não foi nem convidada por ninguém, não tinha nem diário para fazer ali. Ela foi para dar o pinote mesmo, para conseguir fazer a Elza num dos apartamentos. Já monitorava o esquema, viu que é fácil de entrar mesmo com porteiro, com câmera de vídeo monitoramento, alarme e os cambal. Entrou, conversou aí com o morador também orelha seca, né? O morador que deixou a mulher entrar sem
saber quem ela era. Entrou e começou a invadir um apartamento e outro, ver se estava aberto. Como o apartamento tem um forte esquema de segurança no prédio, um morador deixou a porta aberta. Com a porta aberta, ele entrou, levou pertences pessoais, levou coisa de valor e um notebook. Eloy, aqui em BH nós temos várias residências, vários prédios. A gente tem problema aqui com casa, que os caras entram com gosto de gás. Agora temos muitos prédios aqui que, além de porteiros, tem todo o esquema de segurança, mas alguns condomínios não querem pagar porteiro e aí entra qualquer um. É um absurdo isso, não é mesmo, Eloy? É verdade. E esse caso aí, Amaro, me lembrou uma matéria que eu fiz há algum tempo de um casal que se passava por um casal que queria alugar um apartamento. Aí eles aproveitavam para entrar, quero dar uma olhada aí se tem algum apartamento para alugar. Entravam e faziam a limpa aí nos apartamentos vizinhos aí desse que estava vazio. Agora, essa daí faxina bem, hein, Amaro? Aí eu vou te falar, aqui você vê as questões das casas. Nós temos um problema danado aqui, que os caras entram em casa à torto e direito. Agora, como que consegue entrar assim num condomínio, os caras pagando caro o condomínio, e nesse condomínio com um porteiro, segurança e os cambal? Aí é osso, não é, Eloy? Aí é difícil, né, Amaro? Agora também é como você disse, né? O morador também tem que ficar esperto nessa hora, saber exatamente quem é. O síndico talvez fazer uma lista aí dos funcionários, das diaristas que frequentam ali, para saber exatamente quem está entrando e quem está saindo. Numa dessa aí não pode dar mole, porque você pode achar que é um trabalhador e é um vagabundo ou uma vagabunda, uma vangaba como essa bandida. Você conhece algum caso assim, você, amigo telespectador? Ou você já foi vítima de uma ladra dentro da sua casa? A gente tem aqui muitos casos de casas que são invadidas. E apartamentos? E também aí o seu sobrado. Se você tem alguma história como essa, mande o torpedinho pra gente, mande a sua mensagem aqui pro nosso Brasil, gente. Escreva MG, a mensagem 72250. O custo é de 31 centavos mais impostos. Todo cuidado é pouco. Você viu que um morador deixou uma senhora entrar, essa senhora, em vez de fazer a faxina, ganhar pela diária, ela fez a limpa num dos apartamentos. Foi de porta em porta. 2 orelha seca. Esse senhor que deixou essa mulher entrar e o orelha seca de dentro do apartamento que deixou o apartamento aberto. Daqui a pouquinho tem mais uma história daquelas aqui no nosso Brasil, gente. Um rapaz reagiu a uma tentativa de assalto e levou um tirambaço no peito. O bandido deu 5 tiros no cara. Um passou raspando a cabeça. O outro foi no peito. Ele não morreu por causa de uma caneta. Uma caneta como essa aqui. Mostra, Pisquilete. Uma caneta desviou a bala. Impressionante. A caneta desviou a bala e o cara não morreu. A vítima correu, bateu e deu uma pedrada no ladrão. Imperdível. Fica coladinho aqui no nosso Brasil, gente, que já eu trago essa reportagem para você. Um caminhão com carga de 12 toneladas tombou no anel rodoviário, próximo à Vila São José. O motorista perdeu o controle do veículo, quase caiu uma ribanceira e poderia até atingir casas. Mas o risco dos moradores não é só por cima, não. Confira só a reportagem. Enche a tela. Chovia forte quando o motorista do caminhão perdeu a direção do veículo. Geraldo Rafael disse que tentou parar, mas não conseguiu. Eu vinha e chovendo, o caminhão escorregou e não deu para segurar, não. O acidente aconteceu aqui na BR-262, próximo à Vila São José, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, sentido Rio de Janeiro. O caminhão com 20 toneladas perdeu o controle na pista e veio parar aqui, neste barranco. Por pouco, o veículo não atingiu as casas que estão logo abaixo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 30 pessoas estavam aqui no momento do acidente e já foram retiradas de suas casas. Todo o pessoal da vila, todo o pessoal que mora abaixo desse desnível, eles foram retirados, foram orientados a sair lá, abandonar suas casas e aguardar até a retirada do veículo. O trânsito ficou lento no local. O risco do caminhão deslizar era muito grande. O barulho assustou os moradores. Embaixo, as casas. E logo aqui em cima, o caminhão que ficou pendurado, seguro apenas por alguns pedaços de madeira. O senhor Romilson mora aqui. Foi um susto muito grande para vocês aqui. É muito grande. A gente mora aqui há quase 30 anos e quando não é água, é os caminhões que chegam deixando a gente
com medo, né? Porque ontem mesmo já teve um ali na BR. Ontem teve um? 3 horas da manhã deu um susto, né? Porque foi barulhão. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a retirada do caminhão do barranco estava dependendo da empresa que iria fazer a remoção da carga. No momento agora a gente está aguardando a presença do responsável aí pela carga, que é a empresa seguradora, que vai resolver a questão do transbordo da carga ou se vai retirar o caminhão da forma que ele está ali mesmo. Ainda segundo a polícia, será verificado o equipamento para examinar em qual velocidade o veículo trafegava na hora do acidente. Para este policial, pode ter ocorrido excesso de velocidade. Vai ser conferido o tacógrafo do caminhão, vai ser verificada a situação aí. Um outro risco sinalizado pelos bombeiros foi o volume de água que estava subindo no rio Arrudas. E quem mora na parte de baixo aqui da Vila São José convive também com esse problema. O rio Arrudas. A chuva ficou mais forte e os moradores já estão preocupados com a cheia do rio. Os bombeiros já orientaram várias famílias. Muitas já saíram de dentro de suas casas, algumas casas estão vazias e eles esperam agora a retirada do caminhão e contam com a sorte para que o rio pare de subir. O riacho ele passa abaixo das casas e o veículo está acima das casas, o pessoal está no meio. Mas eles já foram orientados, a chuva cai forte nesse momento e fez com que o volume de água aumentasse. Mas eles já foram orientados para uma rota de fuga, caso não tivesse para onde ir, eles voltarem para o início da entrada do bairro deles. Que sofrimento, gente. Como que pobre sofre. Você vê que esse pessoal dessa comunidade sofre com veículos em alta velocidade, pista escorregadia, ali no anel rodoviário. Um caminhão pode cair por cima das casas. Sofre por causa da chuva. E com chuva forte, vai pro Beleléu, barraquinho. E sofre por causa do Rio Arrudas, porque se subir o Ribeirão Arruda, ferrou tudo, bicho. Olha só que situação de horror do povo que vive nessa comunidade. Tem que ter misericórdia num povo desse, porque, pelo amor de Deus, cara. Olha só, o caminhão em alta velocidade, por pouco não cai por cima das casas. Você viu que o cruzeirense lá falando, praticamente emocionado, falando com o Erickson, que a situação é triste por causa da chuva, o trânsito, pista escorregadia e ainda por cima o Ribeirão Arrudas. Agora uma história que parece um milagre. Um pedreiro reagiu a uma tentativa de assalto e o ladrão não pensou duas vezes. Largou o aço, meteu um tiro na cabeça, no peito e nos cambal. Só que o rapaz não morreu, o pedreiro não morreu. E foi por muito pouco. Sabe por quê? Ele meteu bala, foi pra cima do cara, tomou tiro, bateu no peito, bateu na caneta, ele correu atrás do criminoso e ainda deu uma pedrada no ladrão. A história é maluca, mas acompanhe, fique atento dessa história incrível de livramento. O cara não morreu por causa de uma caneta. Veja só, enche a tela. O homem mostra o objeto que virou o amuleto da sorte. A caneta está quebrada, mas ela pode ter salvado a vida deste mecânico de ar-condicionado de 35 anos. Lá no hospital que o rapaz me falou, ó, essa caneta sua é milagrosa. Tava no meio do peito seu, ó, o que aconteceu com a caneta? Ela ajudou? Ajudou muito, né? Ele conta que não costuma usar canetas, mas justamente ontem decidiu pegá-la. A caneta estava no meio do peito, né? Acertou que chegou a bagunçar mesmo. Um dos tiros, que pegaria de cheio no peito do rapaz, foi desviado por ela e pegou de raspão. Pegou nela e desviou a bala. Foram vários tiros disparados contra o mecânico. Ele foi atingido de raspão no peito e na cabeça. A outra bala atravessou o braço da vítima. Tudo aconteceu por causa de uma moto. O rapaz reagiu a uma tentativa de assalto. Assim que o bandido anunciou o assalto, o mecânico deu um soco no rosto dele. Foi quando o assaltante começou a atirar. Mesmo baleado, o mecânico ainda pegou pedras na calçada, uma delas é essa aqui, e tentou atingir o criminoso, jogando contra ele. Na confusão, o bandido ainda roubou a moto de um entregador de farmácia que estava no local e fugiu. O caso aconteceu na porta da empresa onde o mecânico trabalha, por volta de 7h30 da noite. O rapaz conta que agiu num momento de muita fúria. Cheguei na cara dele, dei um soco. Foi onde ele tacou bala. Aí, quer dizer, eu fiquei cara a cara com ele. Não tinha pra onde correr, né? Eu falei bem assim, vou encarar esse bicho. Encarei.
Aí fui na calçada, arranquei um pedaço da calçada lá, corri atrás dele. Nisso aconteceu, o patrão acabou saindo também, né? Aí me ajudou também, foi bem assim, pega vagabundo, pega vagabundo. O mecânico sabe que reagir em uma situação como essa é muito perigoso. Poderia ter morrido. Ele diz que não faria novamente. Eu acho que não vale a pena reagir, não. Eu vacilei, na realidade, mas só que, pô, quem é que vai aguentar ver um camarada magrelinho na sua frente e não reagir? É ruim. Fui na cara dele, mas dei um soco do lado, uma bem dada nele que eu queria ver. Mas você viu que não é o correto, cara. Você viu que você fez lambança. Numa dessas você poderia ter ido pra vala. Esse mecânico partiu pra cima do rapaz, que é mirradinho, bandidinho, vagabundinho, mas tava trepado. O cara tava com berro. Você viu que ele deu uma gravata, bateu no cara, o cara ficou enfesado e meteu 5 balas. 5 balas. Passou e raspou pela cabeça, quase matou o cara e uma foi no peito. Essa aí que você tá vendo quem tá mostrando. Se não fosse essa caneta, ele teria morrido, cara. E olha só, o cara também, o moleque é ruim de mira pra caramba. E ainda por cima, depois que ele tomou um tiro no peito, que a caneta espatifou, ele ainda teve coragem de pegar a pedra, bater no cara e o rapaz sumir. Mas você viu que no final ele falou pra nossa colega repórter, não faça isso, ele não ia fazer isso. Mas ele viu o rapaz mirradinho, não faça. A polícia sempre fala, numa dessa deixa levar, você pode perder a vida numa bobeira como essa. O Brasil Urgente Minas termina aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Outras notícias de hoje você acompanha daqui a pouquinho, depois do intervalo com o Datenão. E olha, 10 para 7 da noite tem o Jornal Band Minas, as notícias de Minas Gerais para você depois do Datenão. Uma boa tarde para você, que Deus te abençoe e te ilumine. E até amanhã, 10 para 5 da tarde, aqui na tela da Band. Tchau, gente!